Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade de nosso estudo Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel. E essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui, através do YouTube do Centro Espírita Céu, na cidade de Santos, c.e.o.companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Web Rádio Fraternidade, TV7 Rádio Portal da Luz e Rede Amigo Espírita. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama, seja o multiplicador das lições do Cristo e da doutrina espírita e se inscreva em todos esses canais para receber a programação diária desses nossos parceiros. Iniciando aqui hoje, dia 3 de janeiro, a nossa primeira live de 2024, que seja um ano aí para todos de muitas oportunidades, de aprendizado, de evolução. Boa noite a todos aqueles que já estão aqui conosco e aos meus companheiros de tela, começando pela Giovana, mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, Giovana, seja muito bem-vinda. Está com o microfone no mudo. Olá, Vinícius, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Agradeço também aqui a Liliana, a Silvia, a Fernanda, a Carmen, né, por estar compartilhando essa noite conosco, e claro, a todos que também estão assistindo, né, seja agora em horário real, à noite, né, fazendo a sua participação, mandando a sua pergunta, né, dando a sua colaboração, ou para aqueles que conseguem nos assistir em vários momentos. Então, é sempre um grande prazer ser convidada e estar aqui junto com vocês, compartilhando dessas novidades, né, do Cristo, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Com certeza. Gratidão, Giovana. Boa noite, Fernanda. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Vinícius. Mais uma vez aqui reunidos. É muito bom sentir esse acolhimento, esse conforto. Lili, Silvia, Carmen, Giovana. Boa noite a quem também está nos assistindo essa noite. É um prazer retornar, né? Sempre muito bom retornar e também para o nosso aprendizado, eu sempre digo, né? Que a gente também está aprendendo aqui, né? Com certeza. Boa noite, Liliana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, Giovana, Fernandinha, Silvia, Carmen. A gente não se vê desde o ano passado. Quanto tempo, né? Que eu estou vendo o pessoal aqui no chat desejando feliz 2024 para todo mundo, que a gente tenha uma noite muito feliz, que a gente comece o ano com muita inspiração, com muita reflexão, a começar pelo estudo dessa noite, né? Que acrescente muito nos nossos pensamentos, no nosso coração, que a gente pratique, né? O que a gente refletiu aqui hoje. Com certeza. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, boa noite, Giovana, bom você estar aí com a gente, Fernanda, as meninas Lili, Armin, né? Você falou desde o ano passado a gente não se vê, né? E é uma forma muito boa de estar começando o ano, né? No meio de pessoas amigas, com boas reflexões, essas palavras de Emmanuel. E boa noite a quem está vendo a gente do outro lado aí da telinha, quem vai ver a gente depois. Que seja um ano maravilhoso para todos nós, né? Vamos começando bem para que seja a cada dia melhor. Com certeza. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Oi, boa noite, Vinícius. Gratidão mais uma vez às nossas convidadas de hoje. A Giovana, alegria de ver novamente, a Fernanda também, as meninas Silvia, Liliana e a todos os internautas, né? Que essa noite seja abençoada, estamos renovados, com gás novo, então vamos conversar bastante, vamos refletir, cabecinha fresca e tentar assimilar tudo que for trazido para nós, inspirado, intuído, e que seja uma noite abençoada também. Com certeza. Boa noite também para Roberto Pereira, Miriam Teixeira, Lucila Queiroz, Lourdes Victor, Edson Nogueira, sejam todos muito bem-vindos. Fernanda, você pode fazer a nossa prece de abertura? Sim. Vamos aproveitar que estamos sintonizados para esse aprendizado da noite, com a espiritualidade que nos ampara. E mesmo que estejamos em nossos lares, que possamos tirar proveito das lições dessa noite.
que possamos interiorizar cada vez mais as lições que Cristo nos deixou, para que nós possamos transformar os nossos sentimentos em potencialidades, que possamos sim transformar aos poucos quem nós somos nesse novo ano que se inicia, com as bênçãos de Deus ao nosso lado, caminhando junto com a espiritualidade. Que essa noite seja noite de reflexão para todos nós e muita paz em todos os corações. Que assim seja. Que assim seja, muito bem. Vamos lá, então, para a nossa leitura. Hoje nós estudaremos a mensagem 22, culpa. E Emmanuel nos traz o seguinte: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto, ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, em angústia e desespero, que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos, rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de aprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, hoje trataremos desse tema tão profundo, que é a culpa, que a gente pode definir como uma consciência, digamos assim, de ter descumprido alguma coisa, alguma norma, alguma regra. Então, essa consciência é a culpa. E a culpa, se nós não trabalharmos, ela pode até mesmo adoecer, né? Quando nós guardamos rancor, quando nós guardamos amarguras. Então, aqui Emmanuel já inicia com o caminho do quê? Do arrependimento.
Mas Allan Kardec vem tratar dessa questão, apenas para explicar rapidamente, lá no capítulo 7 da obra O Céu e o Inferno, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, Kardec vai falar sobre a questão do arrependimento, e que o passo para essa melhoria do culpado são 3: arrependimento, expiação e reparação. Muitas vezes eu posso ter a culpa, perceber a culpa, mas ainda assim querer transferir essa culpa, ou me revoltar, ou ficar nutrindo aquele sentimento de mágoa dentro de mim. A partir do momento que eu me arrependo, então eu assumo a responsabilidade perante aquela ação que eu mesmo cometi. Mas Kardec mesmo coloca, é o primeiro passo, mas só o arrependimento não basta. Aí vem a questão da expiação e da reparação. A expiação, diz Kardec, consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. Ou seja, eu preciso aceitar agora, já que eu me arrependi, já que eu tomei responsabilidade da ação, da culpa, eu preciso agora aceitar aquela expiação, eu preciso aceitar as consequências daquele ato e não basta parar por aí. Temos o que? Reparar. Que diz Kardec, consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal, ou seja, partir para o reajuste, partir para a correção. Começando da culpa, arrependimento, aceitação das consequências e reparação. E para iniciar hoje os nossos comentários, Giovana, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Bom, obrigada, Vinícius, aí, né, pela explanação inicial, né, do livro, né, Pensamento e Vida, falando sobre a culpa. E a gente vai vendo como que essa questão da culpa, ela realmente mexe conosco. Então, é um sentimento realmente que nós temos de alguma falta, algo que eu deveria ter feito ou poderia ter feito melhor para conosco ou para outra pessoa. Esse arrependimento, ele acontece e a gente vê nessa obra, né, de Emmanuel, mas também em outras inúmeras obras de Chico, através, né, dos espíritos de André Luiz, por exemplo, onde, através da coleção espiritual, né, do Nosso Lar, a gente vê inúmeros relatos. Em todos os livros aparece um ou outro caso onde os espíritos na erraticidade, né, experimentaram esse sentimento que até hoje nos povoa a alma. E aí tem essa grande questão, né, do arrependimento, que também é falado desde os nossos textos bíblicos. A gente vê as passagens, né, dos apóstolos que estiveram ao lado de Cristo narrando. Quantos não foram os casos onde o próprio Cristo, performando os seus milagres, né, através das inúmeras parábolas que nós temos tanto na Bíblia quanto no Evangelho, falou algo muito simples: vá e não peques mais. Esse vá e não peques mais está inclusive relacionado a si mesmo. Como assim? A partir do momento que eu consigo me perdoar a respeito de algo que foi feito, de algo que foi falado, a minha alma fica mais tranquila. A gente, como foi falado aqui por Emmanuel, a gente vê que nutrir esse sentimento é uma bomba interna. Por quê? Não bem resolvido dentro de nós, há chances de que nós possamos, em algum momento de nossas vidas, desencadear alguma ou outra doença. Não que ter culpa vai exatamente promover uma doença, não. Mas os nossos estados mentais, que já são falados por Jesus, já é falado depois por Kardec, né, na terceira revelação, que nos trazem, e depois, posteriormente, né, por Chico, e a gente vai vendo que quanto tempo nós levamos para aprender? Desde o Velho Testamento, essa questão do perdoar, amar ao seu próximo, amar o seu inimigo, que é algo muito difícil, faz com que nós sintamos algum grau de culpa por algo que, principalmente, possamos ter deixado de fazer. Então, vai daí que temos o Velho Testamento, a gente tem inúmeras passagens, inúmeros textos bíblicos, né, que são muito bem retratados em filmes, em algumas novelas, que nos trazem essa questão do: será que eu confio tanto em Deus assim?
para que essa minha culpa se dirima, se diminua de alguma sorte, de alguma forma? Pois bem, não passado isso, veio o próprio Cristo na Terra para dar com os seus exemplos de que, olha, se fordes pelo bom caminho, né, tudo dará certo, siga-me. Não foi muito longe, siga-me, não para ser perfeito, mas para tê-lo como modelo. Na sua bondade, na sua tolerância, na sua humildade. Eu sei que nem tudo aquilo que eu faço pode ser bom, pode ser útil naquele momento, mas eu sempre tenho a oportunidade de revisitar os atos feitos e melhorar. Se eu tenho um arrependimento sincero, como é descrito em inúmeras obras de André Luiz e de Emmanuel, essa também, eu consigo melhorar os meus padrões vibratórios. Eu consigo, como foi dito aqui, né, parar um pouco essa onda mental, esse circuito onde nós vamos trabalhando a nossa inteligência. Seres humanos dotados de inteligência que nós somos, nós conseguimos utilizar, né, esse pensamento racional ao nosso favor, para que a gente possa, de alguma sorte, de alguma forma, que eu posso aprender com isso? É fato que eu não posso mudar o passado. O que foi feito, foi feito. Bem ou mal, eu posso ou não me martirizar com isso, mas uma escolha das mais sensatas, né, até para o meu próprio bem-estar é: o que eu aprendo com isso? O que eu devo ou não continuar fazendo? Eu magoei a um irmão, magoei a mim mesmo, fiz algo que me foi muito custoso, porque a gente vê o perdão e o auto-perdão como fatores promotores de um maior bem-estar. E logo depois que nós temos os tantos chamados, né, ainda mais no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos o capítulo 5, falando da causa atual das aflições, onde é falado também, aqui para não... A quem culpar, né, de todas as suas aflições, senão a si mesmo? Nós somos os nossos grandes algozes, por vezes. Então, por que pegar tão pesado? Podemos, de fato, estar assim, de alguma forma, nos corroendo? Podemos. Opa, aprendi, estou arrependido. O que eu posso fazer para fazer diferente? É um caso de perdão? Principalmente quando a gente vai falar de perdão, não conseguimos mudar o outro, mas nós conseguimos sempre mudar a nós mesmos. Essa é a grande chave de todos os relacionamentos. Então, o que foi feito naquela relação, o que foi feito naquele contexto que eu me senti tão culpado? Eu não podia ou eu não sabia aquilo que eu sei hoje. Então, a partir desse momento, eu consigo refazer uma nova história. Eu consigo, daqui em diante, reparar alguns de meus erros, reparar algumas das falhas, notando, posso cometer o deslize de novo? Sim, porque Jesus já falou, somos imperfeitos, temos que segui-lo como os modelos. Quantos de seus apóstolos nós vamos vendo que recaem, mas tendo o mestre como modelo, vão atrás de se perfeccionar, não tornar o top, mas trabalhando a si mesmo o tempo todo. Essa é uma das chaves para a gente entender esse intrincado processo da culpa. Esse processo que afeta as nossas mentes, que afeta o nosso coração. Pode nos adoecer? Pode. É certeza que vai nos adoecer? Claro que não. Nós somos responsáveis por nós mesmos, nós somos responsáveis pela nossa alma, pelo que vai em nosso coração. Então, tudo aquilo que a gente emana, a gente distribui. A gente consegue repassar aos outros. Então, por que não aprender um pouco com essa questão da culpa? Como foi falado, quando nós nos precipitamos nesse sentimento de culpa, nós temos algumas sombras que se ressaem de nossa alma. É o automartírio, né, a autopunição. Então,
calma lá, a gente pode dar um jeito nisso? Claro que pode. O próprio Evangelho, ele tem inúmeras lições. Opa, mas o Evangelho veio lá na década de 1850, mais ou menos, 1860. Quanto tempo se passou? 150 anos e a gente ainda não aprendeu direito? Por isso que vieram os livros de Chico Xavier e de Divaldo e tantos outros bons espíritos que, através de Emmanuel, Chico, Joana, nos trazem calma. A culpa acontece, mas nós mesmos que fizemos essa culpa dentro de nós temos o poder de reverter essa situação e ir adiante. Agora eu gostaria de ver se a Fernanda vai complementar. Ok, Giovana, gratidão pelos seus comentários. Agora, Fernanda, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Emmanuel, ele sempre tem uma frase de impacto no primeiro parágrafo, né? A gente percebe claramente isso toda vez que a gente faz a leitura. E Emmanuel, ele já começa quando fugimos ao dever, né? Porque o nosso dever é praticar o bem. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, que fala onde está escrita a lei de Deus, a nossa consciência. Então, quando nós erramos, a nossa própria consciência nos grita porque caminhamos de uma forma diferente. Mas errar também faz parte da nossa jornada. E isso é muito importante a gente entender. Porque quando a gente erra e a gente vai para o sentimento de culpa, nós podemos ter dois caminhos. Ou a gente toma o caminho do remédio amargo e acaba entrando nesse ciclo de que a gente não consegue mais sair daquela situação, eu errei, e eu começo a entrar numa autopunição a mim mesmo. Eu não consigo nem reparar o erro com o meu outro, nem consigo reparar a situação que eu criei. E eu acabo falando assim, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. E aí eu vou caindo cada vez mais e fazendo com que a minha sintonia ela fique cada vez mais negativa. E aí, até como a Giovana falou, a gente vai criando, né? O nosso corpo vai adoecendo, a nossa mente vai adoecendo, o nosso espírito vai adoecendo. E aí a gente acaba sintonizando, entrando nessa sintonia com espíritos que são na mesma faixa vibratória que a nossa. Então, aquele remédio que poderia ser revolucionário, de repente, o arrependimento que eu sinto que poderia vir e fazer com que eu tivesse uma nova reflexão sobre a minha conduta, se eu for por essa caminhada de culpa e de negatividade, eu vou acabar entrando cada vez mais no meu próprio abismo, sem que eu faça a reflexão necessária e adoecendo e me sintonizando com essas, entrando nessa sintonia mais negativa. E aí, se eu for por outro lado, se eu refletir sobre esse meu erro, sobre essa minha conduta, sobre essa minha capacidade de transformar aquilo que eu fiz em uma oportunidade de recomeçar para com a outra pessoa, para com aquela situação, eu vou adquirindo cada vez mais uma maturidade espiritual, uma maturidade cada vez mais psicológica, porque eu posso entender que eu errei, sim, faz parte da minha jornada, e eu não sou perfeito. E muitas vezes, nos dias de hoje, a gente considera, sim, a perfeição, a gente tem que atingir a perfeição. Eu não posso errar. E aí a gente acaba entrando, muitas vezes, nesse sentimento de que eu não posso errar, eu não posso agir dessa forma. E aí a gente não para pensar que erramos diversas vezes. E o Pai, como um Deus amoroso,
com compaixão, e a própria espiritualidade que nos oferece essa compaixão, nos dá inúmeras oportunidades. Quando reencarnamos, esquecemos o nosso passado. E apesar do livro que já temos longo, nós temos a possibilidade de reformular e reconstruir novamente a nossa história, independente do que fizemos no passado. E quantas vezes forem necessárias. Então, por isso que é importante a gente entender também e não se culpar pelas questões que fizemos, mas também é não se eximir do erro. Tem um outro caminho. A gente pode considerar que nunca errou ou não errou com a outra pessoa ou em determinada situação. Não, a culpa não foi minha, a culpa é do outro. Não, na verdade, isso está acontecendo na minha vida porque o outro fez aquilo. Isso está acontecendo na minha vida porque tal situação me causou isso. Então, eu sou vítima. Eu sou vítima? Ou eu estou escrevendo a história e tenho que ter a responsabilidade sobre os meus erros e também sobre os meus acertos. Então, a partir do momento que eu me arrependo, eu reformulo a minha mente para que ela saia daquela condição de uma criança que não aceita a situação, ou também com aquele de que se vitimiza e que fica ali, olha, ai, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Eu saio daquela posição para começar a olhar a coisa sobre o prisma muito mais alto. Jesus, em uma das partes de seu evangelho, quando foi trazido, os fariseus trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada, já falou. Qualquer um de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. E Jesus falou para a moça, vá e não peques mais. É uma balança de olhar o erro, não com esse olhar rígido, julgador, mas com um olhar de amorosidade, compaixão, mas também de muita reflexão. Porque esse erro, ele tem que ser levado a sério, mas ele tem que ser levado a sério também com compaixão. A gente não pode entrar nessa onda de ir baixando cada vez mais a nossa vibração em sintonia, para que a gente entre nesse ritmo e não aceite também o nosso auto-perdão, que é essencial também para a nossa jornada evolutiva. Auto-perdão e perdão ao próximo. E muitos espíritos que desencarnam, quando eles começam a entrar nessa sintonia de não entendimento do que aconteceram, das oportunidades que perderam na sua vida, do que deveriam, o que não deveriam fazer, acabam criando a consciência, acabam entrando nesse ambiente umbralino, pois criaram essa atmosfera para si. E não conseguem muitas vezes sair daquelas situações, porque ainda estão presos nesse ciclo de culpa, negatividade e de vivenciar aquilo que no prezado momento não podem transformar. Mas, apesar de tudo, podemos transformar o hoje em diante e sairmos como desencarnados e como encarnados desse manancial negativo em que estamos, para nos transformarmos e enxergarmos as coisas como elas são, muito claras, mas sem que isso nos corroa, sem que haja um veneno interno dentro da nossa alma, mas como uma possibilidade de mudança.
entendimento de quem somos, apesar de nossos erros, e aonde queremos alcançar como espíritos que somos. E alcançaremos, porque teremos todas as oportunidades em diversas situações. Deus não deixa de nos amar porque cometemos os erros. Deus ainda nos ama a todo momento. A espiritualidade também. Então, essa é uma jornada muito longa, mas que devemos refletir bastante para que possamos entender essa culpa, isso que aconteceu, a situação, e nos aprimorar como seres humanos, e refletir, e continuar caminhando para o bem. É isso, Vinícius. E aí, Fernanda. Lili, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Oi, boa noite de novo, para quem chegou depois. Vamos lá. A culpa é uma velha conhecida nossa, né? A gente trata com ela quase que diariamente. Todas nós, em algum momento, ou em vários momentos, a gente já sentiu culpa, já se sentiu culpado. Eu, por exemplo, estou com uma culpa imensa de ter comido mais do que eu devia nas festas, né? Nesse momento, a minha culpa é essa. Então, culpa é aquele sentimento que a gente tem todas as vezes que a gente faz algo que a gente não devia fazer, ou deixa de fazer alguma coisa que a gente deveria ter feito. Todas as vezes que a gente se comporta de uma maneira diferente da que a gente esperava se comportar. E todas as vezes que a gente não cumpre os nossos deveres da forma como a gente deveria e gostaria, né? E essa culpa, ela abre um caminho para o remorso que pode causar e provocar um monte de prejuízos para o nosso equilíbrio físico e mental. A Giovana falou que, eventualmente, a gente pode até adoecer, não necessariamente, mas, eventualmente, a gente pode até adoecer por conta desse desequilíbrio provocado pelos nossos remorsos. E, muitas vezes, por conta das culpas que a gente sente, a gente começa a se sentir não merecedor de coisa nenhuma. E faz com que a gente vibre numa faixa de angústia e de infelicidade. E essas vibrações, naturalmente, assim como os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, principalmente os que a gente tem por conta da culpa, né? Elas vão propiciar que outros seres, encarnados ou não, e que vibram nessa mesma faixa, se aproximem de nós e, eventualmente, provavelmente, vão causar ainda mais prejuízo e mais mal-estar. E a gente, quando sente culpa, a gente também permite que toda a energia que a gente tem, a gente consuma em todo tipo de angústia, quando, na verdade, a gente deveria consumir essa energia com boas ações, com atitudes nobres, realizando aqueles deveres dos quais a gente se afasta e promovendo o reajuste que for necessário para que a gente sinta menos culpa, por exemplo, né? A gente erra muitas vezes, o tempo todo, a gente lamenta os equívocos que a gente comete, mas se ficar debruçado, olhando as faltas que a gente cometeu, sentindo somente culpa e remorso, não vai resolver absolutamente nada, né? Culpa, lamentação, remorso, não constrói, não agrega, não traz nada de útil, nada de valor
para o que aconteceu, que deu origem a esse sentimento de culpa, de remorso e de lamento, né? A gente precisa mais é ter coragem para reconhecer os erros que a gente comete e agir para que a gente transforme essas circunstâncias em alguma coisa que seja positiva, que nos reconduza para a rota dos deveres dos quais a gente se distanciou, que nos reconduza para a rota do entendimento, da reparação pelo dano que a gente eventualmente causou, danos que a gente pode causar aos outros ou a nós mesmos, né? Acho que a Giovana falou disso e a Fernandinha também. Mas, assim, eu acho que a culpa, ela não é 100% ruim, porque ela pode servir de alerta para a gente, para chamar nossa atenção a respeito da forma equivocada como a gente tem agido, como a gente tem se comportado. E quando esse alerta dispara, a gente pode utilizar essa culpa, esse eventual remorso, para rever as nossas condutas, as nossas atitudes, e para a gente se transformar no íntimo, corrigindo as nossas imperfeições que permitiram que a gente fizesse escolhas ruins, que nos trouxeram esse sentimento de culpa, de angústia, de remorso, né? Eu acho que culpa é diferente de responsabilidade e arrependimento, porque a culpa ela não constrói nada, ela paralisa, ela devasta, ela aniquila. E a responsabilidade não, porque a responsabilidade é um compromisso que a gente tem com a correção do que a gente eventualmente fez que não foi legal, com o reparo, com o reajustamento, e que são coisas das quais a gente sempre sai fortalecidos e aperfeiçoados. A gente cresce quando a gente assume o compromisso, a responsabilidade sobre algo que a gente realizou, que não foi legal, algo que a gente fez e que a gente não foi feliz fazendo, né? A gente, às vezes a gente não tem a intenção, mas a gente erra, mesmo sem ter intenção, e quando a gente traz para a gente essa responsabilidade sobre essas atitudes, e quando a gente se propõe a reparar, a reajustar, a corrigir, eu acho que a gente só ganha em crescimento e em sair fortalecido e aprimorado. E o arrependimento, eu acho que ele permite que a gente se dê conta de que a escolha que a gente fez não levou a gente para um bom lugar e que a gente tem que mudar. E lá na questão 1002 do livro dos Espíritos, os Espíritos falam, o arrependimento reabilita, mas não absolve. Então, assim, ok, a gente se arrependeu, mas a gente precisa fazer alguma coisa a mais, né? Só se arrepender também não é suficiente. Mas toda vez que a gente tem no coração um desejo sincero da mudança, da transformação, a gente também atrai seres, também por afinidade, também por sintonia, que se sentem estimulados a nos oferecerem amparo, auxílio, para que a gente consiga cumprir os propósitos que a gente tem naquele momento. E, assim, Deus é Pai e é amor. Ele não vai desamparar nenhum de nós que somos seus filhos. Assim como nós não desampararíamos, né, não recusaríamos auxílio a uma pessoa por quem a gente nutre amor. Então, imagina se Deus faria uma coisa assim com a gente, né?
lá no Jesus Cristo disse, não é? Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, assim, a gente está num caminho, num processo, ninguém vai ficar perdido, largado. A gente só precisa traçar um caminho, ter um propósito, ter um compromisso de reconhecer os seus próprios erros e, ao invés de sentir só culpa, fazer algo que possa nos reabilitar, que possa nos fazer melhores e trazer mais bem-estar para nós, para as pessoas que eventualmente a gente tenha ferido, magoado, né? Assim, acho que não adianta a gente ficar se lamentando, não adianta a gente ficar debruçado sobre os erros que a gente cometeu, se não for para a gente aprender com eles, a se modificar e melhorar. A gente tem muito o hábito de procurar um culpado, e a gente perde muito tempo tentando achar o culpado de alguma coisa, que somos nós, ou pode ser o outro, não importa, mas o culpado é um problema, né? A gente perde tempo pensando no problema, e a gente devia usar a nossa energia para pensar na solução desse problema. Então, sim, meu ponto de vista é muito menos importante do que quem é o culpado ou de quem é a culpa, como que a gente pode fazer para sair dessa situação, para se colocar numa situação melhor, mais feliz, mais próspera, mais legal, né? E é só, Vini, por enquanto é só. Eu acho que falei. Lili, gratidão. Silvia, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fica à vontade. Bom, boa noite novamente. Eu vou pegar uma carona aqui na fala da Lili, em relação ao que a gente faz com essa UPA, né? O Emmanuel lembra a gente aí, e a gente às vezes converte o pesar, a UPA, e a gente sente que é nossa, ou a gente acha que o outro foi culpado, a gente converte em má ou em irritação, ou contra nós mesmos, ou contra os outros. Né? E está aí começando a forma errada, né? Não é para a gente converter em irritação em mágoa. O certo é a gente já conseguir se entender na UPA, essa oportunidade de melhorar, né? E as três falaram antes, né? Esse assunto é tão complexo, e na série psicológica da Joana de Ângeles, mais de metade dos livros trata do assunto. Tá? Tem bastante coisa mesmo. E eu iria pincelar duas coisinhas aí. Num dos livros da série psicológica, e é o Despertar do Espírito, ela traz até algumas definições de UPA, de tipos de UPA. Então, vai da lúcida, onde você tem consciência do que está acontecendo, da não perturbadora, onde você não discerne direito o que está acontecendo e deixa para lá. A UPA terapêutica, e você começa a fazer uma coisa, né? Vai ter uma saída, vai racionalizar em cima dela, ela tormentosa, e não te deixa mais viver, você fica virando a tua vida ali em volta dela, e ela, UPA vergonha. E a Joana fala para a gente no livro Momentos de Consciência, e seja o que for e fizeste ou deixaste de fazer, a recordação em UPA daquele instante, de maneira alguma te ajudará. Tá? Ela está só resumindo aquilo que já foi falado. Não vai me ajudar nada eu ficar lembrando, eu fiz errado, eu sou culpado, ali me martirizando, me chicoteando. Essa recordação não vai me ajudar de forma alguma. Né? E a gente, às vezes, cultiva, né? A gente tá meio se compraz, enfim, ali remoendo essa UPA. Mas qual deveria ser a nossa atitude em relação à UPA? Né? A gente fica o tempo inteiro tentando entender o que fez, ou tentando se perdoar, ou dizendo eu sou culpado, eu não mereço.
Silvia, você desligou o microfone. Oi, Vini, desculpa, eu fui abrir um arquivo e desliguei o microfone. Desculpa. Falei, desculpa. O que acontece? A gente tem que pensar numa sequenciazinha entre a UPA, o arrependimento e o perdão. Ou o auto-perdão. A UPA sempre ela está relacionada a um tipo de ofensa. Ou eu me sinto ofendido, ou para os outros. Ou eu me sinto culpado, então eu fico ali me chicoteando. Eu estou mexendo com uma energia. Eu estou colocando uma energia ruim para fora. Ou alguém jogou essa energia ruim para mim. E a primeira coisa que a gente deveria pensar em fazer, em acalmar, em mudar essa frequência, mudar essa sintonia. Mas é um pouquinho difícil para nós, né? Qual seria o segundo estágio? Vamos pensar na hora eu estou assumindo a minha culpa de algo que eu fiz errado. É o arrependimento. Nossa, deu ruim, não devia ter feito isso. E quando eu penso no arrependimento, eu posso pensar em duas coisas: em remorso ou em reparação. O que é o remorso? Remorso lembra a palavra remoer. Eu fico o tempo inteiro com aquilo na minha cabeça, e aí começam a vir os problemas de saúde, já foram citados, eu começo a me sentir envergonhado, começo a me sentir mal e não resolvo nada. Ou então eu começo a pensar na reparação, e a reparação vai no quê? Eu estou assumindo a minha responsabilidade daquilo que eu fiz. Tá? A culpa é a consciência de um erro, e ela vai me trazer um sofrimento. Né? E ela aumenta cada vez mais na medida que eu conheço. Jesus já falou, se fosseis cegos, não teríeis culpa. A culpa está na razão direta do conhecimento que eu tenho. E o remorso e o perdão também vão acontecer nessa razão direta. Eu posso vivenciar essa culpa no remorso somente, numa forma que seria patológica, a doença. E na forma saudável, a culpa terapêutica, a Joana fala, na forma do arrependimento e da reparação. No remorso eu entro num circuito fechado. Eu começo a entrar numa aquela dor é repetida, eu preciso resgatar o débito, eu não sei como é que eu faço, entro num circuito fechado, me fecho em dor, e aquela hora eu começo a dizer, eu não mereço nada de bom, eu estou errado, eu vou desistir, ou seja, é um sofrimento do qual eu não me liberto. E quando a gente fala e a gente não se liberta, muitas vezes esse sofrimento vai para o plano espiritual, o espírito desencarna e leva a isso. Quando, na verdade, a gente devia ter uma ação positiva no arrependimento, uma ação de regeneração e se preparar para reparar. Primeiro, se reconhecer é falível. Eu acho essa questão da humildade, né? Eu sou totalmente falível, mas eu tenho oportunidade de sair disso, de ir para um caminho melhor. Jesus não vai me abandonar nunca. O Pai não vai me abandonar. Agora, eu tenho e querer. Eu tenho e melhorar. Eu tenho e expiar a falta. Eu tenho e reparar o que eu fiz. É a condição para eu comece a ser feliz. Né? No céu e inferno, né? Já foi citado também. E somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa do que a gente fez errado. E não é o perdão que anula esse efeito. O perdão é uma graça, é um alívio. Mas a anulação da falta, ela necessita de ação. Essas palavras que a gente fala, reparação, anulação, todas terminam em ação. A nossa necessidade de fazer alguma coisa, de não ficar nesse ciclo vicioso do remorso, não leva a nada. E no Livro dos Espíritos, a questão 992, tem a pergunta de Kardec: qual é a consequência do arrependimento no estado ainda corpóreo? E a gente se adianta na vida presente se houver tempo para a reparação da falta. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, na vida presente, se a gente conseguir ainda tempo de reparar a falta, a gente se adianta. Mas senão a gente já vai levar para o plano espiritual essa consciência e saber, e lá a gente vai poder melhorar. E
na questão 1002, né, até já foi citado, e se pode fazer, ele no momento de morte reconhece as suas faltas e não tem tempo de reparar. Suficiente o arrependimento? Não, o arrependimento apressa a reabilitação, mas não absolve. Ora, nessa pergunta os espíritos, não tem ele o futuro pela frente e jamais se lhe fecha? Então, a gente não conseguiu reparar numa vida, não é para ver o desespero, mas sim a fé, a certeza de que a gente vai conseguir mais para frente. Tanto assim e no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esse trecho. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, e nunca fecha a porta ao arrependido. O dia o padre está cansado de sofrer, o seu orgulho por fim foi dominado, e então Deus abre os braços paternais para o filho pródigo e se lhe lança aos pés. Então Deus nunca fecha a porta ao nosso arrependimento. Mas nós precisamos bater nessa porta, nós precisamos agir. Né? Na nossa evolução espiritual, nós precisamos tomar consciência do nosso erro e não ficar de novo remoendo a culpa, mas pensar em reparar a falta, ter um sincero arrependimento e nos prepararmos para essa reparação. Né? E o perdão vem coroando tudo isso, né? Vem uma desculpa, e a gente recebe de alguém e nós reparamos a falta, vem a mudança do estado de ânimo da pessoa que nós ofendemos, ou vem na forma do auto-perdão, e talvez seja o mais difícil, né? É a hora eu me sinto desagravado porque eu sei que eu fiz alguma coisa. Né? E o que é o perdão, na verdade? É uma concessão de oportunidades para que o ofensor se arrependa, para que ache uma recomposição do erro, para que a gente se redima para continuar uma caminhada de ascensão. Né? E tão importante ele e está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, o sentido da palavra caridade. A gente sempre lembra aí do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. E a reconciliação é aquilo que vai nos possibilitar ter paz. Né? Nós temos um processo de culpa, de reparação, de perdão, e se a gente fizer uma intersecção desses três, o que a gente vai encontrar em comum em todos eles? É o caminho da paz. Né? Aquele caminho da paz que São Francisco sempre mostrou para a gente no seu pedido, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Quando a gente leva essa culpa para o plano espiritual, a gente desencarna, mas ainda está levando essa culpa. Alguma coisa vai acontecer. E só para encerrar, quero trazer um trechinho de um vídeo do Raul Teixeira, e ele fala com relação às culpas e aos culpados. O nome é O Sentimento de Culpa Acompanha o Culpado. E ele vem falar, vou resumir bastante, de uma senhora, ele uma vez viu atando lixo, atando uma lata de lixo para comer. E por algum motivo ele teve a atenção chamada para o nome da rua onde ela estava. E ele estava indo com os amigos almoçar. E ele não conseguia comer, ele estava muito penalizado com aquela história, e vem o mentor dele e fala, homem, você vai ficar doente, você tem que trabalhar daqui a pouco. E ele falando para o mentor, mas aquela senhora, ele falou, não adianta, se você for dar comida para ela, ela vai jogar fora. Ela faz isso sempre. E ele não entendeu bem por ele falou, você viu o nome da rua? Era o nome desse espírito numa outra encarnação. Ele fez muito mal para as pessoas, ele fez muito mal para os pobres. E agora ele não conseguiu se libertar disso, não conseguiu fazer o bem, não conseguiu uma ação de reparação e está se auto-agredindo através da culpa. Então ele joga fora de raiva e ele está nessa situação. Ele tem que sair desse ciclo de culpa. Não adianta você querer fazer alguma coisa. Então não adianta a gente se agredir, a gente se auto-chicotear, a gente ficar sempre nesse, eu não mereço, eu fiz isso, eu sou culpado. Não é ação. Tá? A gente fala, bola para frente. Errei, tá, reconheço, vamos consertar. Vamos consertar, vamos agir, vamos se melhorar. Mas jamais ficar dentro desse ciclo vicioso. É isso, Vini. Silvia, gratidão. Carmen, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fica à vontade. Então vamos fazer um fechamento do que foi dito.
Esse tema culpa é um sentimento curioso, porque é o que já foi falado. A gente pode até, vamos nos incluir em tudo, né? As criaturas do ser humano, pode sentir culpa por algo de errado que fez, ou também pode se sentir culpado, sentir a culpa por algo que não fez, inclusive de bom. Então, é um sentimento curioso, porque quando não tem como não deixar de falar de arrependimento, às vezes também, no termo geral, às vezes perguntamos para alguém, você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito ou falado? E às vezes a pessoa responde, né? Não me arrependo de nada. Ou então a gente muda a pergunta. Você se arrepende de algo que você gostaria de ter feito e não fez? E a pessoa responde, não me arrependo. Então a gente vê que é um comportamento nosso que é uma pura ilusão. Porque em algum momento, sim, nós sentimos culpa. E em alguns momentos, sim, todos os seres humanos sentiram-se arrependidos de alguma forma. Então, quando aqui a Fernanda ela chamou a atenção, que ela trouxe para nós, que Emmanuel, nesse capítulo, o primeiro parágrafo, ele sempre remete ali, já dá para a gente destrinchar o que ele está dizendo, com relação porque a fuga, a deserção do dever, porque semana passada a gente estudou esse capítulo do dever, e ficou para o próximo capítulo ele trazer para nós sobre a culpa. E quando a Giovana traz para nós também, que me chamou a atenção, quando ela diz o poder de reverter a situação. E nós vamos entender que nós temos esse poder de reverter a situação. Então, vamos lá. Eu pincelei palavras, trechos do texto, que Emmanuel traz para nós hoje. Então, ele está dizendo que essa deserção, essa fuga do dever, traz para nós mórbidas sensações, os estados negativos que vão vaguear na nossa atmosfera psíquica, que são os pensamentos doentios, nossas lembranças amargas, que inclusive podem nos envenenar e intoxicar com os miasmas, né? Com as toxinas. E ele fala mais que essas toxinas, esses miasmas, são os princípios corrosivos. Ele continua dizendo que a culpa vai nos trazer desequilíbrio, pode chegar a ocasionar uma enfermidade sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que somos portadores. Palavra dele no texto. Então, o remorso, ele identificou o erro e falta a coragem para resolver esse conflito. Então, quando a gente fala dessas sensações mórbidas, desses estados negativos, aí determinados trechos surge a palavra lá que ele coloca para nós, Emmanuel. Desgosto, desalentos, mágoa, irritação, revolta, desânimo, angústia, desespero. E ele ainda diz mais que são as brechas de sombras, das nossas sombras. Aí vai entrar o quê? Como é que está a nossa índole? Como é que está a nossa afinidade? O que nós estamos atraindo? Vai gerar o quê? As nossas perturbações, torturas. E nós vamos chegar a uma conclusão que nós estamos frustrados, a nossa frustração. Então, dito isso no texto, a gente consegue compreender, fazendo uma reflexão com relação até o capítulo do dever, que se o dever, que a gente já estudou isso, não for atendido adequadamente, o nosso comportamento ele não vai se reajustar com o que esperávamos de nós mesmos. E a sensação de estar realizando algo que está errado ou que não realizamos e deveríamos ter feito, daí vai vir o quê? A vergonha, a lamentação, também já foi dito, e que não resolve o problema. Aí foi o que a Giovana trouxe para nós. Nós temos, repetindo, né? Temos o poder de reverter essa situação. Porque senão essa situação, nós não resolvendo o problema, geralmente a gente não consegue de imediato, geralmente precisamos buscar ajuda sim, nos traz também a mais uma das consequências, o ressentimento. E a gente vai cair o quê? Na autopunição.
também a Fernanda trouxe para nós. E nós vamos nos considerar incapazes de nos libertarmos. Então, a culpa, esse sentimento, ou de ter feito ou de não ter feito, ela vai cutucar a nossa consciência até a reparação do nosso erro e a recomposição do campo energético agredido no nosso corpo. Por isso que a gente precisa também, bem lembrado, quando a Giovana trouxe para nós, não necessariamente a culpa vai nos trazer uma doença, vai nos acarretar uma enfermidade. Nós podemos não deixar chegar a esse ponto, procurando auxílio, procurando ajuda. Inclusive, no Pensamento e Vida, mais para frente, nós vamos falar sobre o tema enfermidade. Então, o que Emmanuel está chamando a atenção para nós, que pode trazer um desequilíbrio sobre uma região do corpo, uma determinada região, porque para nós não vai ser da mesma forma, porque o nosso corpo físico, nós somos diferentes com relação às nossas enfermidades. Então, a gente chama atenção, inclusive quando nós estudamos uma vez sobre a cólera, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que pode essa enfermidade desequilibrar o nosso corpo? A gente tem que recompor esse campo energético. Exatamente aquele órgão que nós temos mais fragilidade. Exemplo, por cima, genérico, a gente está fazendo uma reflexão. Se meu órgão, que é mais fragilizado, é a parte digestiva, vai começar o quê? Encadear uma gastrite? Talvez. Se uma enxaqueca, uma arritmia, então são exemplos. Só que isso a gente precisa prestar atenção nos nossos sinais. Mas somente o arrependimento foi quando Vinícius trouxe para nós lá, do livro Céu e Inferno. Então, a gente sabe que só o arrependimento é o primeiro passo, mas ele não basta para o reequilíbrio do nosso psiquismo, dessas sensações ruins, desse estado negativo. E aí, como é que a gente pode fazer? Nós precisamos o quê? Despertar a nossa responsabilidade, nos convidando o quê? Mudança de hábitos. Já estudamos o capítulo hábitos. Então, Emmanuel, ele está sim fazendo uma linha de raciocínio. E como que a gente pode, então, mudar os nossos hábitos para reverter a culpa? Na reparação. Aí entra mais uma vez, reparando, na reparação do erro, na reconstrução, na renovação, partir o quê? Para a ação. Então, nós precisamos nos libertar desses condicionamentos. A gente precisa superar esse constrangimento, disciplinando a mente e a vontade. Já estudamos também mente e vontade aqui no livro Pensamento e Vida. Para quê? Para conseguirmos nos adaptar a uma nova realidade. Então, nós precisamos fazer uma avaliação, uma autoavaliação, e não se permitir novos equívocos. Também já foi dito, até pela Fernandinha, porque apesar de que nós, todos nós, toda criatura, comete acertos e desacertos, mas quando nós temos a consciência do erro, com habilidade, nós aprendemos como não mais errar antes de nos sentirmos culpados. E aí também vamos nos livrar o quê? De somatizar alguma enfermidade em algum órgão frágil do nosso corpo físico. Então, sempre há tempo. Sempre há tempo. Aí a gente vai lembrar do quê? Estudamos o capítulo Educação. Brilhe a vossa luz, que é o encontro consigo mesmo, é encontro com a gente mesmo. E quais são as possíveis soluções? Óbvio que cada caso é um caso, são as potências da alma, Então, conforme a gente potencializa essa culpa ou não, ou tem a habilidade, a rapidez de diluir essa culpa, então são só reflexões que a gente faz, porque isso é do íntimo de cada um, como vai reagir. Então, algumas das soluções que a gente poderia aplicar nessa sentimento ruim de culpa. Tentar a superação dos impedimentos que estão na nossa frente, das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos. Precisamos ter o quê? A necessidade do enfrentamento, reagir mesmo, através do esforço em se reequilibrar, procurar e restabelecer um comportamento saudável, recuperar o autocontrole, o controle das coisas,
de nós mesmos. Aí vai entrar uma vigilância emocional e racional. Como é que a gente consegue isso? Também foi dito, auto-perdão. Primeiro lugar, a primeira coisa. Então, a gente sabe que a saúde mental, através do que Emmanuel está trazendo dica para nós, a saúde mental e comportamental, através do discernimento, vamos discernir aquilo que está me causando mal. Eu vou tentar buscar a causa, para tentarmos nos libertarmos dessa culpa. Quando a gente fala de libertar a culpa também, eu vou dar só uma pinceladinha aqui. Quando a gente vai lá em Paulo, quando ele escreve a carta, a segunda carta para Corinto, para a cidade de Corinto, para os coríntios, no capítulo 7, quem quiser depois ler na íntegra, Paulo ele chama atenção nessa carta, quando ele escreve para os moradores. E em algum momento, Paulo diz assim: mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Aí ele continua: com efeito, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. Ao passo que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, na palavra de Paulo. Quando a gente vai fazer uma reflexão disso através da doutrina espírita, tirando o espírito da letra na literalidade, quando ele fala, né, segundo Deus, a gente sabe que são as leis divinas e que estão na nossa consciência. Vai produzir esse arrependimento que vai levar à salvação. A gente sabe que a salvação é a libertação de todas essas nossas mazelas, de todas esses nossos problemas, essas nossas encrencas. E quando Paulo faz, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, ele está querendo dizer na morte literal, né, do corpo físico. Mas também nós podemos entender o quê? Não deixar uma enfermidade chegar ao extremo. Com relação à culpa, ele fala de tristeza, porque a tristeza em algum momento vai nos levar à culpa. Então, aqui, terminando a minha parte, dando crédito aqui para o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, no capítulo 1, ela diz em algum momento, né, nós precisamos o quê? Aceitação de si mesmo. Compreender os nossos limites, para a culpa transformar-se em auto-perdão, o medo fazer-se estímulo para um avanço contínuo e as nossas incertezas converter-se em convicção. Então, em torno da própria vitória, vai nos trair o quê? A saúde integral. Vinícius, fico por aqui. Ok, Carmen, gratidão. Gratidão a todos vocês pelos comentários tão profundos acerca de um tema tão complexo. Dando boa noite também para o pessoal que chegou aqui depois, a Letícia, a Maria do Carmo, a Ami Santos, também está aqui com a gente, a Cida. Muito bom ter todos vocês aqui conosco. E falando sobre esse tema da culpa, a gente fazer aqui algumas reflexões, fazer um pequeno bate-papo agora. Giovana, muitas vezes essa culpa que nós sentimos acerca de qualquer ocorrência, a gente não assume, né? Muitas vezes a gente quer transferir para o outro, isso é uma tarefa muito cômoda, inclusive. Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição. Mas é muito mais cômodo a gente sempre falar, não é? Que a culpa é do outro, que a culpa é do tempo, que a culpa é da pandemia, que a culpa é da guerra, que a culpa é de uma série de coisas. Mas a gente assumir é complicado, não é, Giovana? Está com o microfone desligado. A culpa foi da tecnologia agora. Exatamente, né? Essa questão a gente tem no Evangelho, a gente tem no Livro dos Espíritos, a gente tem em vários lugares, mas o admitir essa questão da culpa é algo muito intrínseco, muito complicado para alguns. E por que isso acontece? Isso envolve uma responsabilidade. E a responsabilidade é algo que, neste plano terrestre, plano dos encarnados, é algo que nos angustia muito. Inclusive, a liberdade de afirmar, olha, eu errei.
A grande questão da culpa é, primeiramente, todo mundo que está aqui vai errar em algum momento. Não existe um ser humano que não vai errar. O próprio livro dos Espíritos aparece. O Espírito será culpado se falhar em alguma missão? Olha, sim, ele será culpado se ele for um Espírito superior. Estamos tão longe disso. Mas aí é que está, o nosso ego também não admite que somos imperfeitos, falíveis, estamos propensos sim a errar, mas estamos propensos a errar para a nossa evolução. Essa é a grande sacada que muitos de nós deixamos ao largo, deixamos para lá. Não é porque eu sou espírita, praticante espírita, trabalhador de casa espírita, que eu não erro. Quem diz que eu não erro? Eu sou tão imperfeita como meus irmãos. Então, eu posso errar. O interessante, né, que você mesmo pontuou, e que é muito pessoal. Quando é que nós vamos parar de terceirizar os nossos problemas? Quando é que eu vou parar de terceirizar essa culpa? Quando eu vou parar de terceirizar seja lá o que for e admitir, sim, eu erro. Pedir desculpa para um amigo, para um irmão, para um parente, para alguém que de repente não tinha nada a ver com a situação e se sentiu ofendido. É tão complicado. E hoje nós estamos numa sociedade cada vez mais individualista, infelizmente. Os meus valores são melhores que os dos outros ou mais importantes, e isso foi até dito na pandemia, né? Todos nós que aqui estamos encarnados, nós tivemos essa experiência, principalmente em março, abril, maio de 2020. O que será de nós quando tudo isso passar? Seremos seres humanos melhores. Será? A primeira vez que eu escutei essa pergunta, eu fiquei tão chocada. Falei, nossa, mas estamos passando por tudo isso e não vamos reconhecer os nossos erros? Não. A gente é tão imperfeito e tão falível que nem isso a gente consegue aprender. No entanto, como foi dito aqui por todos que estão aqui na tela, é necessário, a culpa é algo que pode me paralisar? Pode. Eu posso escolher esse caminho? Mais uma vez, eu tenho a liberdade sim de escolher esse caminho e ficar paralisado. No entanto, eu também tenho outras opções. Eu tenho a opção de me arrepender. Tenho. Desse arrependimento, eu posso ficar no meia-culpa, meia máxima culpa por toda a eternidade, desencarnar achando que sou culpada de alguma coisa e que alguém influenciou nisso tudo. Geralmente, nós espíritas botamos a conta nos obsessores. Mas, por que não falar? Errei. Errei, deixa eu me tratar com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho. Me perdoar perante ao que aconteceu. Pedir perdão a alguém, se for o caso. Porque tudo isso vai me levar a algo que é imprescindível para a nossa evolução aqui na Terra, o nosso aprendizado. E através do nosso aprendizado é que nós vamos ter a nossa evolução moral. E é exatamente nessa tecla que a gente vai batendo diariamente. E até uma das questões 909 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Fiz tudo o que deveria hoje? Santo Agostinho fala, repouso minha cabeça no travesseiro e penso, feri alguém, machuquei alguém, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer melhor? São pequenos atos, são pequenas tarefas, mas, pequenos ainda que somos, a liberdade nos angustia. E como angustia? Até porque, para eu escolher uma coisa, eu tenho que abdicar de outra. Inclusive das responsabilidades. E às vezes é muito melhor ser responsável e falar, sim, eu errei.
desculpa, estou aqui para recomeçar. Então, que a gente não se sinta tão culpado por um erro, mas que a gente se sinta principalmente capaz de aprender e retomar essa nossa jornada, buscando não magoar mais o nosso irmão, o nosso próximo e principalmente a nós mesmos. Porque essa culpa, ela dói muito mais no nosso espaço mental. Ok, muito bom. Ida Helena manda uma boa noite lá de Imbituba, Santa Catarina, e o Flávio Brown também está aqui no chat falando que estamos todos charmosos de óculos, todos aqui agradecemos ao comentário. Fernanda, é cômodo, não é, a gente sempre transferir responsabilidades para as pessoas, para as circunstâncias, do que nós assumirmos a culpa, não é? Eu acho que, Vinícius, na condição evolutiva que nós estamos, né, atualmente, é muito difícil nós olharmos no espelho, não pela nossa imagem, mas pela real imagem que está dentro de nós, né? Então, muitas vezes, queremos terceirizar a responsabilidade, o erro para o próximo, porque não queremos enxergar quem realmente somos, porque isso muitas vezes nos causa um sofrimento mental. As emoções advindas desse sofrimento, de angústia, de raiva, conosco mesmo, porque provocamos uma situação que achamos que deveríamos estar em outra posição. Então, muitas vezes a gente acredita que deveria estar em outra posição. Nós mesmos, né, que nós frequentamos, como a Giovana disse, a gente frequenta centro espírita, faz estudo do evangelho. E aí, quando a gente comete um erro, a gente paralisa muitas vezes, a gente fica paralisado e fica assim, poxa, mas eu não aprendi isso outro dia, justamente na semana do evangelho, do estudo do evangelho, aconteceu isso, impressionante, mas é necessário para o nosso despertar, para mostrar que nós não estamos nessa bolha de perfeição que acreditamos, estamos numa rota de evolução e que, apesar de termos esse conteúdo maravilhoso disponível a todos nós, ainda assim temos que nos considerar pequenos e temos que ter humildade diante da divindade, diante daquilo que desconhecemos, inclusive nós mesmos, porque dentro de nós ainda somos um universo que ainda temos muito a nos descobrir. Então, muitas vezes a gente vai colocando máscaras e achando e colocando, terceirizando o erro do outro e colocando a culpa no outro e colocando as situações que estão nos acontecendo porque tudo ao nosso redor não conspira a nosso favor, porque olhar e refletir a imagem no nosso espelho, quando a gente olha de verdade, é um processo que a gente sabe que vai exigir de nós vontade, esforço real de mudança. Perdoar, fazer com que pedir perdão a outra pessoa, muitas vezes não é um ato fácil. Dizer para o outro, eu sei que eu errei, mas não só com palavras. Verdadeiramente dizer e sentir isso exige de nós muita vontade, um trabalho, não é de um dia para o outro. Então, por isso que é mais fácil muitas vezes terceirizar, porque vai mexer conosco. Porém, quando realizamos esse trabalho de reflexão e realmente começamos a mexer conosco, não com o outro, é que a gente, talvez não naquele momento, mas no futuro, a gente começa a enxergar novas possibilidades dentro de nós.
Até então, achamos que algumas coisas estavam adormecidas e começamos a ver que, apesar dos nossos erros, temos outras coisas que estão surgindo que são muito boas. Se eu era muito orgulhoso, se eu era muito arrogante, não pedia perdão para ninguém e achava que a minha fala era sempre necessária e que eu estava sempre com a razão e começo a enxergar e falar para o outro que errei e começo a colocar numa posição um pouquinho menor do que estava, então estou começando a mudar. E é isso que o Evangelho nos pede. Vontade de mudar, vontade de sermos melhor, apesar de ser o que ainda somos, apesar dos nossos erros. É isso, Vinícius. Muito bom. Lili, conforme foi dito, é cômodo, né? Sempre transferir responsabilidade dos nossos atos a terceiros, a circunstâncias externas, do que admitir que fomos nós mesmos quem erramos, não é? É, Vini. Assim, a gente é vaidoso demais, orgulhoso demais para admitir a responsabilidade sobre alguma coisa que não deu certo. Se foi alguma coisa que deu certo, ok, todo mundo quer ser o dono. Todo mundo quer ser o dono da ideia, todo mundo quer ser o dono da solução, todo mundo sempre vai ter um dono. Mas quando é alguma coisa que não dá certo, é o orgulho da gente, a vaidade, né? Aquela coisa de a gente achar que a gente é o top, que a gente não erra, que a gente não faz besteira, que a gente não se equivoca, né? Que tudo que a gente faz é perfeito, é tanto orgulho e tanta vaidade que a única coisa que a gente consegue fazer é transferir para o outro o encargo, né, de ter cometido tamanha burrada, tamanha sandice, tamanha qualquer coisa que a gente tenha feito que não foi bom, né? Alguém falou em falar, desculpa, alguém falou em falar eu errei. Gente, para a gente falar eu errei, me perdoa, a gente precisa ter humildade. E isso é uma coisa que nós, seres humanos, em geral, não temos. É claro que há aquelas pessoas que são mais desapegadas, mas em geral a gente não tem. Então sempre será mais fácil transferir para os outros, porque transferindo para os outros é que vão pedir perdão, os outros é que vão dizer que estão errados, os outros é que vão dizer, os outros fizeram as besteiras, enfim, é muito mais fácil. E a gente também tem uma tendência a achar que admitir erros e pedir perdão diminui a gente, quando na verdade a gente cresce, né? Engrandece. A gente ter coragem e a gente ter a humildade para dizer para uma pessoa que a gente eventualmente machucou, feriu, olha, você me perdoa, eu errei, eu não devia ter feito. Gente, isso não diminui ninguém em nada, muito pelo contrário. E então, assim, se a gente vai escolher um caminho para fazer esse trajeto rumo ao não transferir responsabilidades e assumir as eventuais culpas que a gente tenha, né? Eu acho que esse trajeto ele passa necessariamente pela humildade. A gente tem que, primeiro de tudo, abrir mão de orgulho, abrir mão de vaidade, abrir mão de se achar o rei da cocada preta, que a gente não é, e deixar assim que a gente seja mais humilde. Eu acho que é a única forma de a gente parar de terceirizar as coisas que a gente faz e que não são legais. Ok, muito bom. E você, Silvia, o que teria a dizer a esse respeito? É cômodo, né? Nós transferirmos a responsabilidade daquilo que nos acontece, do que fazemos. Nossa, é cômodo, né? A gente fala terceirização, quando a gente aliviar esse problema, terceiriza, né? Como se fosse fácil, como se a gente estivesse terceirizando um serviço, né? A gente terceiriza a nossa responsabilidade. Nossa, tá difícil de eu fazer isso, eu vou contratar alguém para fazer,
a gente fala no trabalho, né, uma empresa terceirizada, e a gente faz isso com a responsabilidade. Cadê a nossa coragem de parar? Né? Liliana falou muito bem sobre a questão da humildade, né? Mas além da humildade, precisa ter coragem, sabe? A gente precisa ter uma força interior para encarar e saber que está fazendo certo. E essa força interior vem, ela centelha divina e está dentro da gente. Mas a gente até isso às vezes não toma coragem de deixar fluir. A gente prefere esse e tem isso, esse e pode, né? Está lá as palavras de Paulo, tudo posso, né? Ele me fortalece. Eu esqueço disso e vou terceirizando. Eu fiz errado, onde eu podia crescer, onde eu podia evoluir no sentido de assumir eu errei e assumir eu posso reparar o erro. Então a gente é muito cômodo, mas a gente perde uma oportunidade única, riquíssima de evoluir. A partir da hora e assume. A partir da hora e tem essa coragem. Sabe? As pessoas têm muito medo de expor a sua fragilidade no erro. Mas às vezes expor a fragilidade é mostrar a sua fortaleza. Eu lembro de um comentário, eu vi uma vez no jornal, uma coisa que aconteceu na faculdade de medicina. E os alunos encontraram no quadro, na sala de aula, escrito: forte é a mão que segura uma flor. Ele tem coragem de mostrar o seu gesto mais simples, ele tem coragem de se mostrar, de encarar esse espelho que a Fernanda falou. Isso é importante, mas a gente vai no comodismo, deixa para lá, e tudo e perde uma grande oportunidade de se melhorar, de se reconciliar, de se perdoar também. É isso. Muito bom. Só boa noite aqui também para Paula Caleia, lá do Rio de Janeiro, e da Vânia Bastos também, que está aqui comigo. A Ida Helena comenta que é bem difícil essa reforma íntima. A Paula diz que esses contextos nos tiram da zona de conforto, né? Sacode um pouco a gente. E você, Carmen, o que teria a dizer a esse respeito? Transferir é sempre mais fácil, e até mesmo que a Giovana pontuou, né? Nós espíritas culpamos, inclusive, os obsessores, que têm sempre as costas largas, né? Não estão aqui para se defender. E aí depois aparecem nas reuniões mediúnicas falando: mas é ele que me chama, não tem nada a ver com isso. Né? Então é sempre muito cômodo a gente transferir, não é? É interessante buscar um culpado para justificar sempre uma situação, porque não é nossa culpa. A culpa é do outro, a culpa é sei lá de quem, mas não é minha. A primeira coisa que a gente fala: não é minha, não foi culpa minha. Então, mais uma vez, é o mau hábito que a gente tem, vamos nos incluir, né, de modo geral, de que as coisas têm que acontecer como nós queremos que ela aconteça, do nosso gosto, da nossa vontade. Então, a gente precisa catar alguém, catar uma culpa, catar um culpado e tal. E com relação à doutrina espírita, quando a gente faz a reflexão na visão da doutrina, é exatamente isso. Chegamos até a culpar o obsessor. E às vezes é o contrário, o obsessor é que quer se livrar de nós, porque nós é que obsediamos esse obsessor. Então, quando assim, o que é mais racional? O que é mais ético, bom senso, caráter? É exatamente isso, é o que foi falado. Assumir a responsabilidade das nossas próprias atitudes. Por quê? Quando a gente sabe que ainda no nosso estágio evolutivo, com as imperfeições, mas nós temos qualidade, nós temos virtudes, então, mais uma vez, nós precisamos diluir. Então, quando a gente sabe, né, do aprendizado que Jesus diz, o cisco no olho do outro e a trave no nosso. É exatamente isso. A gente está querendo, não sabe nem de que é a culpa, pode ser nossa, sim, mas a gente é tão, naquele sentido pequenez, que a gente terceiriza, a gente quer ganhar tempo, a gente quer disfarçar, a gente quer fugir, e no final das contas, quem que vai cobrar essa culpa? Nós mesmos, vamos cobrar de nós mesmos. Então, nós precisamos parar com esse mau hábito, repetindo, de sempre incluir o outro, de incluir o próximo também, às vezes, nas nossas mazelas. Aí entra, cadê o respeito? A regrinha de ouro, toda semana eu estou falando.
da regra áurea, da regrinha de ouro. É nesse sentido, é o respeito. A gente já falou sobre isso também, né? Com relação a respeitar o espaço do outro. Vinícius. Muito bom. E mais uma última reflexão, antes da gente terminar aqui, né? Para a gente poder... Porque o tema é bem complexo, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas para não perder a oportunidade, o espírito Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, capítulo 6, falando da psicologia da culpa, ela coloca algo interessante, dizendo que reprimir a culpa, tentar ignorar a culpa, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural, sem o discernimento da gravidade das ações praticadas. Então, Giovana, reprimir a culpa, quando a gente tenta abafar, fazer de conta que nada aconteceu, isso adoece a gente, né? Isso sufoca, pode trazer consequências físicas, emocionais, e também aceitar como ocorrência natural, ou seja, aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, fiz mesmo, sou desse jeito e ponto final, também não seria a atitude correta. Então, nem aceitar como ocorrência natural, nem reprimir, mas sim olhar para ver qual foi o gatilho daquilo e trabalhar. Seria esse o caminho mais adequado, não é? Microfone desligado. Com certeza, a gente acaba sempre não prestando atenção nos nossos atos. Então, quando Joana nos lembra, né, dessa questão, é uma questão para nos livrar dessa angústia. A gente precisa de um mecanismo libertador para a nossa consciência. Olha, se você reprime essa culpa, se você diz que ela não existe, que ela é uma coisa pequena, calma lá. Por que ela é uma coisa pequena? Então você não aprendeu nada com ela? Se tem uma coisa que todos os espíritos, esses benfeitores que acompanham Divaldo, que acompanharam Chico, eles são extremamente firmes ao falar. Eles não falam, olha, meu irmão, vamos pensar, senta aqui do meu lado. Não, eles já chegam direto, olha, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, meu querido. Você vai fazer o que tem que ser feito para a sua evolução moral. Às vezes, as respostas, até do Livro dos Espíritos, né, para quem também acompanha, são respostas assustadoras, porque nos chamam realmente a atenção do que nós devemos seguir, do que nós devemos fazer. Se a gente prestar atenção, né, Joana fala isso muito bem, também aparece no Livro dos Espíritos, logo numa das partes finais, falando sobre a perfeição moral. Eu teria alguma culpa se eu estudar o defeito do outro? Não. Se você for criticar, sim. Agora, se você analisar os efeitos para evitá-los em você, ok, pode estudar. Então, a gente vai vendo que a questão da culpa, ela é bem ampla, ela é um sentimento que pode estar ou não atrelado à vergonha, depende do como eu vou enxergar essa culpa, depende do que eu vou fazer com ela. Mas, se eu não aproveitar a oportunidade do aprendizado, então eu posso viver constantemente no erro. Ok, muito bom. Você, Fernanda, o que teria a dizer? Como diz Joana, não é nem reprimir, nem aceitar como algo natural, mas sim, como disse até, colocou a Giovana, buscar um mecanismo libertador. Né? O que eu posso fazer para reparar ou não voltar a errar ali na frente? Né? Exatamente, né? Eu acho que a gente tende a extremos, nós seres humanos, ou a gente vai a extremos. Ou a gente não aceita de forma alguma, ou a gente considera, como a própria Joana coloca, de uma forma muito natural. E o que essa espiritualidade nos chama, Joana nos chama, Emmanuel nos chama, é para a gente encontrar um equilíbrio das coisas. Não é para ficar nesse extremo de achar que está tudo ok, mas também aprender com as situações de uma forma com naturalidade, né? Então, a gente tem que encarar as coisas não como algo assustador, mas aprender com as situações, aprender que erramos, entender que erramos, o porquê erramos diante daquela situação e nos renovar e nos melhorar, né? Porque aí a gente vai conseguir começar a atingir um equilíbrio
necessário para a nossa vivência espiritual. É isso, Vinícius. Ok. E você, Lili, o que teria a dizer? Nem reprimir, nem sufocar, nem achar que é natural, só assim mesmo e acabou. Né? É olhar para dentro de si, buscar o gatilho para trabalhar e voltar a fazer certo agora, né? Não voltar a errar. Eu estou com a Fernandinha na questão dos extremos, né? Ou a gente está lá numa ponta, que a gente faz de conta que eu não tenho culpa, eu não sei o que é culpa, isso não tem nada a ver comigo. Então a gente vai lá no outro extremo e diz assim, ok, a culpa é minha, eu sou assim, vou morrer assim, a tal da síndrome de Gabriela, né? Que você falou muito bem. Acho que fazer de conta que não existe, ou não dar a importância para a existência dela, são duas coisas muito extremas que não levam a gente a lugar nenhum. Eu acho que a gente está aqui, e um dos objetivos da gente estar aqui é aprender. E quando você se coloca num desses dois extremos, você não aprende absolutamente nada. Então, eu acho que a gente precisa ter coragem para se situar no lugar certo, né? Se eu sou a culpada, eu preciso me situar no lugar de culpada. Ok, qual é o problema? Errei, né? E se eu sou recorrentemente culpada, eu preciso também fazer alguma coisa a respeito disso, porque eu não nasci assim, ou nasci, mas não vou morrer assim, né? Então, tudo isso requer coragem, tudo isso requer muita persistência, perseverança. A gente sabe que não são processos fáceis, mas que a gente precisa enfrentar, porque afinal de contas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para aprender. Né? Não adianta a gente passar a margem disso, como se nada disso tivesse, não tenho nada a ver com isso, não sei do que você está falando, né? Não, isso daí não acrescenta nada para a gente. Eu acho que a gente está aqui num processo de evolução e essas coisas acrescentam muito, sim, né? A experiência que você adquire com essas circunstâncias acrescentam muito no seu desenvolvimento. Então, acho que não dá para fazer de conta que não tenho nada a ver com isso, passar ao largo, né? Não me deixar tocar por essas coisas e seguir em frente como se nada tivesse acontecendo, ou vamos lá, deixa assim mesmo, é assim que eu sou, e menos, né? Vamos aproveitar, já que aconteceu, então vamos fazer a nossa limonada. E vamos tratar de tirar algum proveito disso que aconteceu, né? Vamos tratar de extrair dessa situação ruim alguma coisa que seja boa, um aprendizado, por exemplo, né? Ok. E você, Silvia, o que teria a dizer a esse respeito? Nem sufocar, nem achar que é normal ser assim, mas sim olhar para dentro e trabalhar aquele sentimento para não voltar a errar, não é? Isso mesmo, Vini. Vou citar a Joana de novo, né? Onde ela fala na UPA lúcida, né? A gente absorve e se transforma numa coisa positiva na medida que a gente trabalha essa UPA. Então, a gente não fica lá no extremo nem no outro, e a gente vai fazer uma coisa de boa com isso. E a Joana nos lembra o objetivo disso, né? De a gente ter um exercício de honestidade para conosco, para a gente não ficar no sentido da autojustificação, ou terceirizando, né, transferindo a responsabilidade, sendo indiferente, nada disso. Ela alerta para que a gente deve ter uma coisa lúcida, uma coisa que a gente trabalha interiormente, e a gente não vai entender que não fiz, ou é normal, ou não fez mal, não. A coisa está ali, existe, eu tenho que me responsabilizar, eu tenho que enxergar exatamente o que ela é. E essa lucidez que a Joana fala para nós, né? Então, eu achei muito interessante quando ela fala isso, proporcionar o exercício da honestidade para consigo mesmo. Né? A gente usá-la para isso. Mas dá vamos dizer, o real valor, no sentido do valor da gente reparar, se modificar, mas não se auto-justificar, não terceirizar. Ok. E você, Carmen? Nem sufocar, reprimir, nem achar que é natural, né?
olhar para dentro de si e tentar corrigir a falha na raiz, não é? Então, de trás para frente, é olhar para dentro de si e tentar contornar a situação. Porque a gente sabe que reprimir é um estado doentio, sim, psicológico, emocional. Então, reprimir a culpa pode até chegar numa agressividade doentia, acabar sendo o controle. E natural, não é nada natural, não tem nada natural nisso, também vai chegar no estado patológico. E aí a gente sabe que a lei do progresso vai nos empurrar, e é sempre para frente. Não adianta estacionar. Podemos até estacionar, mas vai ser doído, vai ser pesado. Eu vou só complementar aqui, vou dar os créditos para o doutor André Moreira, no livro dele Auto Amor. Ele fala assim, ó, é importante ansiar a saúde, mas é essencial buscar a harmonia no bem, falar no bem, sentir e no bem agir, a fim de construí-la. Sem que haja equilíbrio da alma, não se conquista a harmonia do corpo. Então, não adianta a gente reprimir e não adianta deixar natural a coisa rolar, porque a coisa vai rolar para uma patologia. Aí ele termina assim, dizendo, só um trechinho, doutor André Moreira. Não há movimento de cura real sem os valores morais preconizados pelo Evangelho de Jesus. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho tempo para nada, né? Quando a gente fala de tempo, tem 5 minutos, você tem 5 minutos. A Giovana trouxe desde o início, você tem 10 minutos. Vai lá ler um evangelho com relação a nós, a doutrina. Qualquer outra filosofia, qualquer outra religião, vai lá, vai ler o que mais gosta, vai lá ler a sua religião, vai ler algo da sua doutrina, da sua filosofia. Nós temos evangelho, nós temos tantas obras, as obras da codificação. E no mais, não precisa nem tanto leitura, tanta teoria. Vamos parar para pensar Jesus, vamos parar para refletir Jesus. Ele está conosco o tempo todo. Vinícius. Perfeito, gente. Muito boas todas as reflexões na noite de hoje. Eu acho que fica grande lição aí para cada um de nós. Me utilizando apenas de uma fala de John Kennedy, americano, na época da presidência, que ele disse, não vamos tentar consertar a culpa do passado, vamos aceitar nossa responsabilidade pelo futuro. Então é isso, é justamente a gente pegar aquilo que nos aconteceu, vamos agora trabalhar para tentar fazer diferente. Não ignorar, nem achar que é natural, né? Mas sim, peraí, deixa eu identificar qual é o gatilho, qual é a raiz, o porquê disso, e tentar fazer diferente ali adiante. Muita gratidão a todos aqueles que nos assistiram até aqui, a esse momento, a todos aqueles que nos assistirão após o término da nossa live. Lembrando que essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui através do Centro Espírita Céu, na cidade de Santos, nosso YouTube, c.e.o.companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e apoio através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Web Rádio Fraternidade, TV7, Rádio Portal da Luz e Rede Amigo Espírita. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama. Se inscreva em todos esses canais parceiros para receber a programação diária. Gratidão também a todos aqueles que estiveram aqui na tela, junto com a gente hoje, começando pela Giovana. Giovana, gratidão pelo aceito do seu convite, por mais essa participação aqui na noite de hoje. Eu que agradeço o convite, Vini. É sempre um prazer estar com todos vocês. Gratidão. Gratidão, Fernanda, mais uma vez por estar aqui com a gente. Gratidão, Vinícius, gratidão a Carmen, Lili, Silvia, Giovana, a todos vocês. É uma noite de muita reflexão e é um estudo que é para todos nós, né? Para quem está aqui e para quem também está assistindo. Obrigada a todos. Com certeza. Lili, gratidão pela participação de sempre. Eu que agradeço, Vini, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Fernandinha e a Giovana por estarem conosco essa noite, nos fazerem companhia. Carmen e Silvia, nossas companheiras de sempre. Eu queria fazer antes de ir embora, eu queria fazer um comentário aqui, né? No final do texto, o Emmanuel
repete o que Jesus disse, dizendo que a gente deve se reconciliar com os nossos adversários enquanto a gente está a caminho com eles, né? Então, para aquelas pessoas que têm facilidade em reconhecer seus próprios erros e pedir perdão, né, que a gente faça isso logo, e enquanto a gente está a caminho. E para aquelas pessoas que têm mais dificuldade em aceitar a sua culpa, né, que sofrem um pouco mais quando pensam na culpa que elas sentiram, que elas sentem, né? Assim, a gente não é perfeito, a gente erra todo dia, a gente se equivoca todo dia. É muita vaidade a gente achar que a gente não vai errar. Então, enquanto a gente está a caminho de se reconciliar com o adversário, que a gente se reconcilie com a gente também, né? Que a gente seja menos duro, se a gente é capaz de se reconciliar com o adversário, que a gente seja capaz de se reconciliar com a gente também, né? Que a gente tenha uma relação com a gente que seja mais leve, mais suave, ainda que seja uma relação de melhora, de aperfeiçoamento. Mas era isso que eu queria falar antes de ir embora. Então, gente, beijo meu, ótima semana para todos, muito obrigada pela companhia, para o pessoal que está do lado de lá, mais uma vez, super feliz 2024, super obrigado por estarem conosco. Beijo. Gratidão. Gratidão, Silvia, pela parceria, por estar aqui sempre com a gente. Eu tenho muito a agradecer, Vini, agradecer a você, Giovana, hoje com a gente, Fernanda, e a minha Lili sempre com a gente, né, trazendo as mensagens tão bonitas. Agradecer a Lili por esse recadinho agora no final, muito importante, né? E agradecer a todos que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, e o Mestre Jesus abençoe a todos, abençoe esse nosso ano de 2024, que a gente procure fazer a nossa parte, né, sendo cada dia um pouquinho melhor que antes. Beijão para todos. Com certeza. Gratidão, minha parceira de sempre, Carmen. Gratidão, Vinícius, as nossas convidadas, Giovana, Fernanda, as parceiras Liliane e Silvia. Minha reflexão final do tema do capítulo de hoje, culpa. Vou dar uma dica, quem puder, leiam Leon Denis, o livro O Porquê da Vida, que ele vai dizer que, assim, o porquê, quando a gente tem a compreensão do porquê das coisas, a gente consegue permanecer firme, com coragem, e a gente consegue afrontar os obstáculos que chegam para nós. E as impressões que chegam do porquê da vida, a gente consegue ele diz, espremer o fel que está em nós, e o fel de hoje é a culpa. Então, meus amigos, firme e forte. Beijo para todos e um maravilhoso ano. Vinícius. Gratidão. Giovana, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Claro. Então, vamos fechando nossos olhos, levando nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, realizando o estudo desse livro, Pensamento e Vida, tão bem intuído pelos nossos benfeitores Chico e Emmanuel. Agradecemos ao Mestre Jesus pelas lindas mensagens que nos deu durante todo o seu trajeto no seu plano terrestre, que ainda ressoam dentro de nós e que nós ainda temos muito a aprender. Agradecemos a espiritualidade amiga deste estudo, a espiritualidade da casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo um pouco mais sobre os ensinamentos espirituais. Que possamos levar o bem, a paz e o amor a todos aqueles que estiverem em nosso caminho. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, gratidão a todos e aguardamos vocês na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos envoltos dessas vibrações, dessa luz e da paz proporcionada pelo Evangelho. Tenhamos uma excelente noite e até quarta-feira que vem. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal.